pessoal, estamos hoje aqui com ninguém menos do que Laurentino Gomes. Olá, tudo bom? Tudo bem, obrigado. Muito honrada de estar aqui com você. Eu estava contando agora há pouco em off que o meu filho fez a família inteira ler os seus livros. Pra você ver como é a pressão, né? Laurentino, antes de começar a falar sobre os seus livros, a escravidão no Brasil acabou? Acho que formalmente, sim. O Brasil, aliás, nenhum país do mundo hoje admite legalmente a compra e a venda de seres humanos como mercadoria no passado. Mas o legado, as consequências da escravidão ainda são muito visíveis entre nós brasileiros. De duas formas, na forma do preconceito racial, que é muito forte no Brasil, e principalmente na desigualdade social. Existe um abismo de oportunidades entre a população branca descendente de colonos europeus e a população descendente de escravos africanos, em todos os itens que você medir. E eu acho que isso é um problema, porque se a gente quiser sonhar com um Brasil melhor, mais digno dos nossos sonhos, nós temos que corrigir essas desigualdades. Então, por isso que eu venho defendendo que nós precisamos de uma segunda abolição da escravidão, urgente. Essa era uma proposta, inclusive, dos abolicionistas do século XIX, Joaquim Nabuco, André Rebouças, que não bastava acabar com a escravidão formalmente, legalmente. Era preciso também incorporar os ex-escravos na sociedade brasileira como cidadãos, com plenos direitos. Isso o Brasil nunca fez. Então, essa segunda etapa da abolição da Lei Áurea está para ser feita. E tem que fazer. Se a gente não fizer agora, alguém vai ter que fazer no futuro. E como foi para você, um homem branco, escrever sobre este tema num país onde a gente fica sempre discutindo quem fala o quê, quem pode, quem não pode? Eu acho que escravidão não é assunto exclusivo de quem é descendente de escravos. Embora, sim, exista uma história de dor e sofrimento que só quem é afrodescendente viveu. Eu não vivi. Mas eu consegui me aproximar dessa dor e desse sofrimento e acho que todo brasileiro, independente da cor da pele, deveria fazer isso também. Porque a escravidão é assunto de todos nós. Todos nós que estamos vivos hoje, ou somos descendentes de escravos, ou de senhores de escravos, ou no meu caso, de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil para substituir a mão de obra cativa na colheita do café no interior de São Paulo. E principalmente, um legado da escravidão continua presente entre nós. Então, acho que é uma responsabilidade social de qualquer brasileiro hoje estudar, refletir e pensar sobre a escravidão. E eu estou cumprindo o que eu julgo ser um dever como cidadão. E o que mudou para você, tanto do 1808, daquela primeira trilogia que você escreveu, para este aqui, para este livro aqui que você está lançando agora, ser uma trilogia também, né? O que mudou para você como brasileiro? O que mudou na tua história, na tua cabeça? Como você vê a relação do brasileiro com a nossa história? Bem, eu acho que, primeiro, eu cheguei à conclusão que esse é o assunto mais importante da história do Brasil. Né? O Brasil foi o maior território escravista da América. Recebeu 5 milhões de cativos africanos, 40% do total que vieram para o continente americano. É o país que mais tempo demorou a acabar com o tráfico negreiro, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, e depois o último a acabar com a escravidão na América, em 1888, com a Lei Áurea. Tem um legado da escravidão que está entre nós. Então, eu percebi que, primeiro, o fio condutor da história do Brasil, com a qual eu já vinha trabalhando na trilogia anterior, o fio condutor é a escravidão. Então, eu acho que mudou o meu olhar da história do Brasil. E também a consciência de que essa história está viva, está muito presente na realidade de hoje, né? No 1808, acho que no prefácio, você escreveu sobre o Museu Nacional, foi isso? Que, infelizmente, né, a gente pegou fogo, né, exatamente. Nós perdemos tudo, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que assim, a história, existe uma maneira de você interpretá-la pela narrativa, mas também pelo esquecimento. E é o que aconteceu com o Museu Nacional, ou seja, um museu importante, mas completamente abandonado à sua própria sorte. Não só o Museu Nacional, o Museu do Ipiranga, que é um dos meus mais queridos, mais importantes. Dois, acho lindo. Está fechado há 6 anos. O Brasil nunca teve um museu da escravidão, um museu nacional da escravidão. Tem pequenos museus importantes, mas o Museu Nacional da Escravidão nunca teve. Por quê? Porque museu não é apenas um local de entretenimento, de passeio, é um local de reflexão. É um local de... Então, assim, eu acho que quando você não constrói museu, não cuida de museu, no fundo você está incentivando as pessoas a não estudarem, a não refletir. E eu acho que o Museu Nacional foi um exemplo
quando eu escrevi o 1808, eu nunca imaginei que a tragédia fosse tão grande. Deixa eu te perguntar, eu sei que você não gosta de ser chamado de historiador, né? Mas me diz uma coisa, você como historiador, você acha que tem alguma história que possa ser soterrada para sempre? Não, acho que não, né? Nos evangelhos tem uma frase boa, né? A verdade vos libertará. Eu acho que a libertação vem pelo estudo da história. Uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si própria e não consegue construir o seu futuro de forma organizada. Então, é só desencavando, destrinchando o passado, analisando, interpretando de forma diferente, narrando de forma diferente, é que nós vamos ser um país liberto das nossas sombras, dos nossos fantasmas, das nossas feridas, como é o caso da escravidão. Eu acho que se nós conseguirmos nos manter como um país democrático, a história vai ser cada vez mais estudada de forma intensa, complexa, profunda. Isso vai nos tornar um país melhor do que nós fomos até hoje. Laurentino, muitíssimo obrigada. Eu agradeço, muito obrigada. Ó, italianos, amigos de redes sociais agora. Meu filho ali, que é jornalista e escritor, seu fã. Vem aqui, Diego, fazer a última pergunta para encerrar a nossa matéria. Esse Diego Laurentino, seu fã. A última pergunta é sua. Admiro muito a sua obra, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que para você entender o Brasil, a sua trilogia é fundamental, assim. E para você falar alguma coisa sobre a sua nova trilogia, a Escravidão. Eu acho que é uma contribuição, acho que o livro chega no momento adequado. A escravidão hoje é um assunto presente nas redes sociais, no discurso dos políticos, está em campanha eleitoral. A desigualdade social é um assunto cada vez mais urgente. Quando a gente fala de violência, criminalidade, todos os problemas das grandes metrópoles brasileiras, basicamente nós estamos falando de desigualdade social e de legado à escravidão. Então acho que a melhor forma de você enfrentar esse problema é começando por estudá-lo. E a minha contribuição, que as pessoas olhem, entendam o que foi a escravidão no Brasil, aprendam que esse assunto é importante e aí tomem decisões políticas daqui para frente que nos ajudem a enfrentar esse legado. Perfeito. Obrigado, Eu Laurentino. agradeço. Obrigado. Obrigado.